Deus te chamou para superar o gigante. O que seria esse gigante? Lembra, já ouviu dizer da história de Davi? Onde tinha um filisteu que onde ele passava, ele derrotava todos. E o povo de Israel e o rei Saul estavam com medo desse filisteu. E o Davi, talvez não, considerado o mais fraco entre todos, foi lá e derrotou o filisteu. Não porque ele tinha forças, não, mas porque ele tinha fé em Deus. Porque e esse gigante é o seu gigante. Qual é o seu gigante? Como assim o meu gigante? Aquele gigante onde passou pela sua família, pela sua descendência, pela sua história, derrubou, fez desistir, perdeu a fé. Qual foi? Qual é esse gigante? Aquele que te faz repensar ou aquele que te faz parar de correr atrás, parar de ter fé, porque o seu gigante você está levando a perder a sua fé por causa desse gigante. Porque esse filisteu disse para Davi: não há um homem sequer. Ele gritou: não há um homem sequer na terra que possa me derrotar. E aí muitas das vezes o grito, o seu gigante está gritando na sua cabeça, onde a situação diz que nada vai dar certo, onde pessoas diz que nada vai dar certo, onde pessoas diz que vai distanciando de você e você vai ficando sós. Aí que você vai ficando sós, mas você não tá sós. Você tá na solitude, que é diferente de solidão. Que quando você tá na solitude, Deus tá te corrigindo, Deus tá te ensinando, Deus tá resolvendo tudo que precisa ser resolvido. Muitas das vezes a gente já pode não precisa fazer nada, é só confiar em Deus, literalmente, porque Davi confiou em Deus de uma tal maneira que ele não levantou um dedo sequer contra Golias. Não, ele teve fé até o final. Muitas das vezes Deus está te testando para você ter fé até o final. Porque todo o reino dizia que conhecia a Deus, mas Davi conhecia a Deus, conhecia o Deus Todo-Poderoso. Então, irmão, que o inimigo tá colocando na sua cabeça é que você não vai conseguir. É que pessoa vai distanciando de você e não vai te apoiando. E você fica pensando, o seu gigante, aonde foi ele passou e derrubou. Aí você vai caindo também junto com a. Você tá aqui com a frequência aqui, querendo. Desculpa, querendo vencer ao seu gigante, pessoas te deixando, pessoas dizendo não, situação, orçamento. Aí você só vai descendo e vai te derrubando novamente. Mas Deus te chamou para superar esse gigante. Porque o Salomão, Salomão disse que Deus falou que Salomão foi o homem, é o homem que Salomão pediu a Deus sabedoria. E Deus falou que ele é o homem que pisou na terra mais sábio e nunca haverá outro igual ele. E Salomão disse lá em Eclesiastes que a gente não vai levar nada dessa terra. Que é a mesma coisa da gente correr atrás do vento. Mas nada se compara no que a gente vai ver aqui ou o que a gente vai ver lá no céu. Se a gente vai viver uma coisa boa aqui na terra, nós vamos viver uma coisa espetacular lá no céu. E como assim? A gente não vai levar nada pro céu, literalmente. Mas tem uma coisa que a gente vai levar pro céu, ou para onde a gente for. Igual o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, encerrei minha carreira e no final herdei a fé. Ou seja, a única coisa que a gente vai dar em qualquer lugar que a gente for é a fé. E o que tá te deixando, o que tá te desmotivando é literalmente o que o inimigo quer acabar com você. É a fé. Se você quer viver uma vida extraordinária aqui na Terra, mas aí você vai perdendo a fé, mesmo que você consiga, eu creio que você vai conseguir, que Deus te levantou para conseguir. O inimigo quer tirar a sua fé, porque a única coisa que a gente vai levar para o céu, ou para onde qualquer lugar que a gente for, vai ser a fé. E é isso que o inimigo tá gritando na sua cabeça.
É isso que tá gritando, igual o Golias gritou para Davi. Não há um homem sequer na terra que possa me derrotar. Mas eu acredito que Davi, no meu ponto de vista, olhou para essa situação e disse que se não há ninguém na terra que possa te derrotar, o meu Deus, que está acima de tudo e sobre todos, vai te derrotar. E você precisa olhar para isso, irmão. Você precisa ter fé, irmão. Porque a única coisa que a gente vai levar é a fé. E o que tá gritando na sua cabeça é coisa para você perder a sua fé. Porque é a única coisa que a gente vai levar. Você acha que por que esse gigante quer te derrotar? Se fosse por coisa, ele já tinha negociado. Mas é pela sua fé, irmão. Com a sua fé, você move montanhas. Mas o inimigo quer destruir a sua fé. Porque é a única coisa que a gente vai herdar. Porque se você tem a sua fé, que todos nós temos fé em alguém. E se a sua fé está em Deus, pode ter certeza, irmão, que Deus vai fazer. Não porque ele tem obrigação, não. Ou porque ele tem dó, não porque ele tem pena, não. Mas porque ele tem amor, porque ele quer, não por dó. Porque é tão ruim alguém fazer por dó, mas quando alguém faz por amor, é por amor. E Deus está te dizendo que ele vai fazer por amor. Então não perca a fé. Não perca a fé agora. Não pare de fazer. Tem pessoas te zombando, pode estar zombando. Mas quando você chegar lá, quem vai... Não, quem tá te ajudando agora? Ou... Eu quero que você entenda que não importa quem vai te julgar agora. As pessoas julgando no seu redor vale mais que o seu sonho? Vale mais que o seu propósito? Vale mais, irmão. Vale mais. A sua vergonha. Porque você não é tímido. Você é tímido, que vem do fraco, em latim. Você está sendo fraco. Você fica se perguntando demais o que deve fazer e não age. Porque Davi, ele poderia ter perguntado: eu vou preparar as tropas, que ele nem era rei ainda. Eu tenho que fazer tal estratégia, fazer tal isso, tal isso. Não, ele foi com uma intenção, que Deus ia dar a vitória. Que Deus iria na frente e dar a vitória. Entenda? Tá entendendo isso? A gente fica perguntando, será que a gente tá fazendo algo certo? Por que você tá pensando isso? Por que você não começa a agradecer o agora? Porque nós devemos olhar para essa situação como a gente somos herdeiros. Porque somos herdeiros de Deus. Se você tem um propósito com Deus, você já é o herdeiro daquele propósito. Mas Deus tá mandando pessoas, tá mandando coisa para você amadurecer. Porque um pai não quer um filho imaturo ou criança ou bebê para sempre. Não, ele quer que você cresça. Então, irmão, é para você entender, é para você ter fé, irmão. É para você crescer a sua fé, irmão. Porque naquele momento Deus queria mostrar a fé de Davi para ele. Tá entendendo? Tá entendendo essa palavra, irmão? Tenha fé. Não pare de fazer. Você pode falar que tá falando nada com nada, mas eu tenho certeza que tá falando alguma coisa no seu coração. Tenha fé, irmão. Tenha fé. A única coisa que a gente vai levar para onde a gente for é a nossa fé. E se a gente tem fé em Deus, se a gente semeou a nossa fé em Deus, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Então, não pare de ter fé. Vai lá e faça. Não fica se perguntando demais antes de acontecer. Será que vai dar certo? Será que eu estou fazendo algo certo? Porque quando a gente pensa que não vai dar certo, a gente não está nem tentando. Quando a gente está fazendo e pensa que não está certo, a gente não vai acertar. Porque é a gente errando que a gente se aprende. E fala a verdade, irmão. Quantas vezes que você errou e você nem se preocupava em errar, mas depois Deus te mostrou que você estava errado e que você se arrependeu daquilo e que Ele te perdoou. Tá entendendo? Que tipo assim, quando você errou, Deus te levantou e você fica se perguntando, mas se eu cair, Deus vai te levantar de novo. Não significa que Ele perdeu o controle de tudo.
não significa que ele perdeu o controle de tudo. A gente precisamos lançar a rede de novo. Ser como o Pedro, que ouviu, ele já ficou o dia todo, a madrugada toda pescando e não pegou um peixe sequer. Mas Jesus falou para ele jogar de novo a rede. E adivinha? Precisou de 2 barcos para colocar a rede cheia de peixe. E às vezes a gente precisa lançar a rede de novo. Mesmo que errou, aquele negócio que você estava fazendo, querendo que dava certo, e você viu que não tá dando certo e desistiu, lança de novo. Porque o inimigo quer destruir a sua fé, irmão. Lança a rede de novo. Porque você tá tentando ser sábio demais. Isso que você tá tentando ser sábio demais. Como assim? Como em 1 Coríntios, no versículo 3, lá tá dizendo, acho que quase acabando o capítulo, lá diz que precisamos ser louco perante o mundo. Porque quem quer ser sábio perante os homens, acaba sendo tolo perante a Deus. A gente precisamos ser louco perante o mundo e ter fé a Deus. Ter fé perante a Deus. E ter fé perante a Deus. Tá entendendo? Precisamos ter fé. Lança sua rede de novo. Faz aquilo que o mundo diz que é loucura. Quebra a barreira que todo mundo diz que é loucura. O gigante tá dizendo que é loucura. Ele derrubou todo mundo. Mas Deus te levantou para você derrubar esse gigante. Não você derrubar, mas para você ir lá mostrar o poder e a glória de Deus. Então vai lá, irmão. Derrote o seu gigante e supere todas as barreiras. Todas as barreiras do medo. Todas as barreiras da sabedoria dos homens. Das sabedorias que diz que não vai dar certo. Porque você está tentando ser sábio demais. Mas não vai dar certo. Eu tentei e tem que fazer isso, e tem que fazer isso. Mesmo assim não deu certo. Lança de novo. Mas lança com a fé que Deus está no seu barco. Porque Deus subiu no barco de Pedro. E a rede se encheu. Você está pensando que não vai dar certo. Você está sendo sábio demais. E é isso que Deus está te mostrando. Que sem Ele nada vai dar certo. Mas entrega a sua fé a Ele. Entrega a Ele. Pai, eu lancei, não deu certo. Mas sobre a tua voz eu lançarei de novo. Como Pedro diz, isso mesmo. Não deu certo, mas sobre a tua voz eu lançarei mais uma vez. E lança de novo. Essa foi a palavra, irmão. Se falou sentido no seu coração, se inscreva nesse canal e curte esse vídeo para que essa mensagem se espalhe através do YouTube. E que Deus te abençoe.